Daí, pessoal, mais uma resolução. A altura de alguns jogadores de futebol. Bom, aí eu tenho um gráfico na forma de pictograma com as ilustrações de alguns jogadores e as suas respectivas alturas. Aí, de acordo com esse gráfico, a diferença entre a altura mediana e a média das alturas desses 6 jogadores em centímetro é aproximadamente igual a. Então, ele quer a diferença entre média e mediana. Então, logicamente, eu vou calcular o valor de cada um e aí depois estabelecer a diferença. Eu vou começar com... Ele pede a diferença entre a altura mediana e a altura média. Eu vou começar com mediana, né? Já que ele começa com mediana também, eu vou começar com mediana. E ele quer tanto a média quanto a mediana em centímetros, né? Porque ele quer a diferença em centímetros. Para fazer a mediana, lembra que mediana é o elemento que ocupa a posição central da distribuição quando esses elementos estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Quando a quantidade de elementos é ímpar, eu vou ter um elemento central que já é a própria mediana. Quando a quantidade é ímpar, eu tenho esse elemento centralizado, esse elemento central que é a própria mediana. Quando a quantidade de elementos é par, como é o caso desse exercício, eu tenho aí 6 jogadores, 6 alturas, eu não tenho esse elemento central. Então, é necessário que se faça a média entre os dois centrais. Bom, então, primeira coisa para a mediana é organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. E eu vou escolher aqui a ordem crescente. E lembra que em centímetros. Então, vou pegar aqui o valor mais baixo de altura, é 1,73. Então, eu tenho aqui 173 centímetros. O próximo valor, 173, 178, é 178. Então, 178 centímetros. Então, aqui, já usei 173, já usei 178. O próximo, 179, 180, 181 aqui, do Beckenbauer. Então, 181 centímetros, ok. Depois eu tenho aqui 182 do Close. Aí 1,83 eu tenho aqui do Ronaldo. Então 183 centímetros. E o último valor, 185 centímetros. Ok, os dados estão organizados em ordem crescente. Para estabelecer mediana, como eu não tenho aqui um termo central, aqui, se fosse uma quantidade de 7 elementos, eu teria um jogador aqui no meio, uma altura de jogador aqui no meio, e essa altura seria a própria mediana. Como eu não tenho isso, eu vou estabelecer a média aritmética entre esses dois valores centrais. Então aqui, a mediana vai ser igual à média 181 mais 182 dividido isso por 2. Então, a mediana vai ser igual. Logicamente, né? Entre 181 e 182, o termo do meio, né? A média, portanto, vai ser 181,5. Então, aqui eu tenho 181,5 centímetros. Então, esse aí é o valor da mediana. Vamos para a média. Lembra que a média é dado média aritmética simples, né? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, vou estabelecer aqui, vou fazer uma espécie de rascunho da média aqui. Então, vou estabelecer a soma. Aí pode ser na ordem ou não, vou aproveitar a ordem que eu tenho aqui. 173, 178, 181, 182, 183 e 185. 3 mais 8, 11, 12, 14, 17 e 5, 22. Me vai aqui 2, 7, 9, 16, 24, 32, 40, 48.
me vai 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aí 1082. E aí 1082 vou dividir pela quantidade de jogadores, que são 6. Então, 1082 divide aí por 6. 10 por 6, já dá uma vez aqui. 1 vezes 6, 6. Me sobra 4, baixa 8. 48 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Isso vai dar aqui exato. Me sobra 0, baixa o 2. Quando eu baixo o 2, 2 não dá por 6. Então, nota que além de baixar o 2, eu preciso ainda inventar o 0 aqui, ó. Então, eu estou fazendo duas operações na mesma fase, na mesma etapa da divisão. Vou refazer para ti aqui, ó. 48 deu 0. Ok, eu tenho que baixar o 2 que me dá direito. Eu baixo o 2 e continuo a conta. Baixei o 2. Só que eu não consigo dividir 2 por 6. Então é necessário fazer uma outra operação simultânea aqui nessa fase, que é a colocação desse 0. E aí esse 0 gera aqui um 0 no quociente e vírgula. E aí eu tenho 20 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Me sobra 2. E aí sim, ó, direito a 0. Aí agora vai dar 20 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Novamente, né, vai me sobrar 2. 20. Então isso aqui na realidade vai formar uma dízima periódica. Ok, então a média aqui ficou igual a 180, eu vou usar aqui 180,33. Eu estou observando que as alternativas, todas elas têm duas casas depois da vírgula. Então eu vou usar aqui duas casas também. E agora eu vou calcular a diferença, que era a proposta, o que é a proposta do exercício. A diferença é 181,5, que é a mediana, menos 180,33, que é a média. Completo aqui com 0. 10 menos 3, 7. Aqui cedeu 4. 4 menos 3, 1. Aqui não cedeu. 1 menos 0 é 1. E aqui eu tenho 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Desce a vírgula, fiquei com 1,17. Então a diferença é 1,17 centímetros, a alternativa D. Ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita ao canal e até a próxima.